Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na manhã de hoje, o Brasil todo parou com a notícia da morte do apresentador Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Ele morreu aos 93 anos na madrugada deste sábado, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E a sua última mensagem foi algo muito forte. Confira esses vídeos que vamos passar aqui do apresentador Silvio Santos e algumas pessoas também falando sobre ele. Que Deus abençoe sua vida e conforte também todos os familiares de Silvio Santos. Chega agora, sem sombra de dúvidas, uma das notícias mais tristes da história. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos de idade. A confirmação acaba de chegar. Silvio Santos estava internado já há alguns dias no hospital em São Paulo. Ele teve uma primeira internação, voltou para casa e depois foi internado novamente. A divulgação da assessoria de imprensa oficialmente e também de fontes é que Silvio Santos estava enfrentando consequências de uma H1N1, uma gripe bastante severa que provocou inclusive uma pneumonia e também chamou a atenção dos médicos pela idade avançada do apresentador. Silvio Santos estava há pelo menos 2 anos afastado dos palcos e havia passado o comando de seu programa para Patrícia Bravanel, bem como o comando do SBT para Daniela Beirute. A família vinha garantindo que a situação dele não era delicada, apesar da constante divulgação da imprensa de que a situação de Silvio Santos era bastante complicada. Silvio Santos é o maior nome da TV brasileira, nos deixa aos 93 anos de idade com a maior dor que podemos ter neste exato momento, pois ele representa e está na família de cada um, por meio dos programas, por meio da TV brasileira, por meio da risada icônica, por meio da maneira como conduziu uma história lindíssima, sem sombra de dúvidas vai ser admirada por todos por longos anos. É a triste notícia da morte do apresentador Silvio Santos aos 90. Morre Silvio Santos hoje em São Paulo, aos 93 anos de idade. Essa é uma das maiores perdas para nós brasileiros. Um grande influenciador, um grande comunicador. Meus sentimentos para a família Bravanel, para a família do Silvio Santos. E o Brasil está em luto. O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala: o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala: olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Eu só quero dizer o seguinte: hoje é o dia do meu aniversário. É claro que eu não contava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta de minha casa. Eu só posso dizer que a felicidade que eu estou sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. E que cada um, que a cada aniversário de cada um de vocês recebam as mesmas homenagens e os mesmos cumprimentos que eu estou recebendo. Saúde a todos, que Deus ilumine a vida de todos vocês. Tem mais. E tem mais. E que vocês continuem com saúde e que cheguem aos 93 anos, que é um bocado de anos. Silvio, é um segredo de chegar a 90 anos? Tem alguma coisa genética, alimentação? O que é? Você sabe? Olha lá.
obrigado, muito obrigado. Ter Iris e o Cenoura Bravanel conosco, nosso amado Silvio Santos aqui. Obrigado, Cenoura, por estar aqui. Quer falar? Vem cá. Não pode ver o microfone. Bom, eu não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão aqui nesta reunião. Há muito tempo que eu ouço falar no culto do André, e quando eu estou em casa, a minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo os domingos aqui da igreja. Então hoje eu estou de passagem aqui em Orlando, fiz questão de visitar o André e hoje também não contava em ter diante de mim tantos brasileiros, uma vez que eu, por curiosidade, entrei no Google e o Google me informou que em Orlando nós temos atualmente 100 mil brasileiros. É claro que nós hoje temos algumas dezenas de brasileiros aqui na igreja. Eu quero deixar o meu abraço, muito obrigado. Que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. Obrigado por terem vindo hoje a esta igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras e muitas reuniões com o pastor André. Obrigado a vocês, muito grato. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor, muito obrigado. A realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Por cada um, mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais